E aí tem uma grande pitada, como tudo que o rock produz, tá? De orientalismo. Sabe, em que sentido? De achar que a filosofia, que o pensamento econômico, que essas coisas nascem na Grécia. Sendo que a tradição oriental já vinha desenvolvendo essas artes literalmente milênios antes. Pelo menos no pensamento ocidental, são os gregos. E o que eles pensavam sobre economia? Pouca gente fala disso. E no vídeo de hoje eu quero explicar para vocês qual é o pensamento econômico do Platão, do Aristóteles. Claro que a gente tem que ter cautela, né, nessa análise para entender os contextos diferentes. Aquela realidade tinha limitações contextuais que hoje não cabe talvez a gente usar as mesmas métricas ou a mesma linguagem ideológica para falar deles. Mas alguns dos princípios que posteriormente nós vamos assistir sendo desenvolvidos na economia, talvez já começaram a ser falados pelos gregos, pelos grandes filósofos gregos. Então vamos começar o vídeo e vamos voltar no tempo para começar a falar do começo da história da economia. Como todas as pessoas, os primeiros humanos se depararam com o problema econômico da escassez, que para eles era sobre encontrar alimentos suficientes. Mas não existia economia no sentido de uma coleção de fazendas, comércios, fábricas. Naquela época, antigamente, os humanos sobreviviam na floresta, coletando frutas e matando animais. Foi somente quando formas econômicas mais complexas, como aquelas na Grécia e na Roma Antiga, começaram a aparecer que as pessoas começaram a pensar sobre questões econômicas. Pô, mano, mas aí você tá pulando uma galera, hein? Você tá pulando aí, tipo, todas as civilizações ali do Crescente Fértil, toda a Antiguidade Oriental, né, todo o Extremo Oriente. Você está indo direto para a Antiguidade Clássica? Não. Né? Não. Você está pulando ali, cara, tá? Mas não, tá, gente, assim. Para a gente acrescentar alguma coisa aqui, fazer um debate sobre isso, é o seguinte, nós nos desenvolvemos ao longo da pré-história como caçadores-coletores nômades. Então, essa seria, vamos dizer assim, a base da nossa economia. Tá? Quando que isso muda? Isso muda, né, num período que nós podemos chamar de Revolução Neolítica, onde vai acontecer o processo de sedentarização de algumas dessas populações. Esse processo de sedentarização dependeu do início da prática da agricultura. Né? Pastoreio, já se tinha alguma coisa, ou pelo menos já se tem a ideia que já se tinha alguma coisa, já se carregava alguns animais, algumas populações seminômades, enfim, mas a coisa acontece com esse processo de sedentarização. Neste processo de sedentarização, isso vai acontecer de diferentes maneiras, né, geralmente associado a algum evento específico, mas em linhas gerais, o que a gente tem que entender é que neste processo vai acontecer também em algumas dessas populações o estabelecimento da propriedade privada da terra, onde vai haver uma substituição da família comunal pela família privada. E nesta, então, nasce a propriedade privada. Este processo, ele desemboca nas primeiras civilizações que já vão ter uma economia baseada na propriedade privada, uma economia agrária, com produção em escala, com divisão social do trabalho, em alguns casos, inclusive, com bastante nível de especialização. Não havia uma economia monetária predominante antes do período clássico. Isso é verdade. Entretanto, aquilo que faz nascer a economia monetária já é do período da Antiguidade Oriental, por exemplo. Então, é complicado você começar a explicar o desenvolvimento da economia atual, da economia capitalista, da economia baseada na propriedade privada, na sociedade que utiliza a moeda para transações econômicas, a partir do período clássico. Por quê? Porque você não vai contar, por exemplo, como que acontece o aparecimento da unidade de conta.
E se a gente for entender o que é a moeda, nós vamos entender que a determinação mais importante, mais determinante da moeda é justamente o fato dela ser unidade de conta. E a unidade de conta nasce antes da moeda metálica e antes dela ser utilizada como ela vai ser utilizada na Antiguidade Clássica, que é Roma, basicamente. Não só, mas para que vocês entendam. Então eu já acho complicado o Rock começar daí, porque ele está dizendo aqui que isso é a aula 1, então não tem uma explicação dele do período que antecede ao período greco-romano. E a gente está falando de um período muito longo, milhares de anos de desenvolvimento da economia, de civilização, de divisão social do trabalho, milhares de anos até chegar no período clássico, que é onde ele está começando aqui o vídeo dele. Os primeiros pensadores econômicos foram os filósofos gregos, que iniciaram a tradição do pensamento ocidental, da qual a economia é parte. Suas ideias floresceram depois de... Então, assim, isso também aí tem uma grande pitada, como tudo que o Rock produz, tá? De orientalismo. Sabe, em que sentido? De achar que a filosofia, que o pensamento econômico, que essas coisas nascem na Grécia. Sendo que a tradição oriental já vinha desenvolvendo essas artes literalmente milênios antes. Economia, filosofia, tudo isso já vinha sendo trabalhado milênios antes. Veja, eu não estou aqui dizendo que os gregos são os inúteis, que é para jogar tudo fora, que é uma bobagem, mas não, gente. São construções históricas. Para que os gregos pudessem desenvolver o que desenvolveram, a gente tem que levar em consideração a massa crítica de sua época. Veja, o mundo grego que vai desenvolver a filosofia, por exemplo, a gente tem como berço da filosofia, pelo menos oficialmente, isso é mais controverso, uma colônia grega na Ásia. Então havia troca cultural com o Oriente. Então este acúmulo de conhecimento que vai ser também desenvolvido pelos gregos é muito anterior a isso. Então classificar dessa maneira o conhecimento ocidental, civilização ocidental, busca inconscientemente incutir em quem está buscando esse conhecimento uma ideia de superioridade europeia, de superioridade dessa dita civilização ocidental. Isso também é uma forma de racialização, como praticamente tudo que o Rock explica.